Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Nós estamos aqui neste momento, querendo hoje conversarmos sobre um assunto muito importante, sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos que estão assistindo agora aí de casa, mas aqueles que estão assistindo depois, nosso canal do YouTube, que tem todas as palestras anteriores e sempre fica salvo as palestras lá, então é importante a gente acessar a palestra, acessar esses momentos, para que a gente possa refletir sobre a doutrina espírita, refletir sobre a nossa postura como cristãos, e também é momento também da gente compartilhar a doutrina espírita para as pessoas que ainda não têm acesso. Então, se você viu uma palestra, gostou da palestra, recomende, mande o link desta, de outras tantas palestras que temos aí no nosso YouTube, tá? Então se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, é muito importante porque ajuda a divulgar a doutrina espírita, mas ajuda o canal a crescer, e quanto mais grande, quanto maior o canal, mais pessoas são atingidas, E aí hoje nos foi proposto para que conversasse sobre o tema da parábola da candeia, Uma parábola que Jesus fala em 3 momentos, Ela tem 3 versões, e hoje nós vamos falar especificamente de uma das versões da parábola, que está comentada por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. E também ele traz as 3 versões da parábola da candeia, e nós vamos conversar especificamente sobre o versículo do proposto, transcrito por Lucas. Lucas capítulo 7. Então eu vou ler e a gente vai fazer alguns comentários, conversar um pouquinho aqui, refletir sobre essa parábola que tem tantos e tantos significados, seja para a questão do consolo, da esperança, mas do conhecimento e da instrução também. Então a parábola nos diz o seguinte, Então, a parábola escrita por Lucas: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou coloque sob a cama, debaixo da cama, mas a põe sobre o candeeiro, o suporte que tem propriamente para vela, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Todos, então, eu vou colocar ela sobre o suporte para que todos vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então perceba que é uma parábola pequenininha, mas cheia de significados. E aí é uma das coisas que é importante a gente pensar na doutrina espírita, porque o Evangelho de Jesus, ele traz parábolas que são maneiras que Jesus utilizava para conversar com as pessoas naquela época. Num lugar de às vezes ele falar uma coisa que vai chocar de cara, que às vezes vai causar constrangimento, animosidade entre as pessoas, entre os religiosos daquela época, que tentavam de tudo quanto é maneira combater Jesus e suas falas. Ele traz parábolas que são maneiras dele adaptar conhecimentos e leis naturais, as leis de Deus, para que elas fossem entendidas pelas pessoas. Então, essa é uma de outras tantas parábolas que Jesus conta e tem transcrita em todo o Evangelho, E é importante também salientar a importância da doutrina espírita. Porque onde é que a doutrina espírita entra nesse ponto? Então, a doutrina espírita vem trazer significado, mais significado ainda, dar mais certeza sobre aquilo que Jesus fala. Mas antes da gente falar sobre isso, nós também temos que pensar que o Evangelho escrito na época lá de Jesus, os judeus tinham o hábito de dizer que a Torá, que é o livro tradicional dele, tinha 70 faces, quer dizer, infinitas faces.
Então a gente pode ler essa mesma parábola, quanto outras tantas parábolas, de diversas maneiras, né? Então, hoje nós vamos fazer uma discussão, mas não necessariamente é a única e exclusiva discussão. Se você jogar isso no YouTube, agora, nesse momento, você vai ver várias pessoas falando sobre essa mesma parábola. Pessoas espíritas, não espíritas, protestantes, católicos, do candomblé, da Umbanda. Você vai encontrar pessoas de várias vertentes do cristianismo falando sobre isso. A mesma parábola com várias versões. Às vezes versões até parecidas. Então, às vezes eu vou falar alguma coisa que alguém já comentou, né? Então, a parábola, ela começa com a perspectiva da gente acender a luz. Mas a gente se questiona, mas essa luz é a luz mesmo que eu estou aqui, o disjuntor, né? Nós temos o disjuntor na casa, vou lá, liga a luz. É simplesmente isso. Trazendo para os nossos dias é isso. Mas, se a gente aprofundar, é muito mais do que isso. Como assim? Acender a luz é acender a nossa luz íntima. E aí, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Que nós somos criados por Ele, simples e ignorantes, né? Com a centelha divina, quer dizer, nós nascemos com a finalidade de brilharmos, com a finalidade de sermos perfeitos, né? Domingo passado a gente até estava conversando, a gente é criado para viver em saúde, e quando um corpo está em saúde, ele desempenha todas as suas estruturas, todos os seus mecanismos perfeitamente. E quando um espírito desempenha perfeitamente todas as suas aptidões, que tendem ao infinito, não ao infinito, mas tendem à perfeição, nós vamos brilhar. Mas, então, José Augusto, nós vamos brilhar somente quando a gente chegar na perfeição, quando a gente estiver lá no estado de espíritos puros como Jesus? Não. Nós todos temos qualidades. Todos. Qualidades que nos fazem ser diferentes uns dos outros. Mas temos qualidades. Na área da música, da arte, da literatura, da área de exatas, da área de humanas, ciências como um todo. Todos nós temos facilidades e qualidades. Todos nós temos qualidade de tratar bem as pessoas, sermos pacientes, sermos ouvintes, sermos proativos. Essas qualidades são as nossas luzes. Faz parte da nossa luz íntima. Enquanto mais eu vou crescendo, quanto mais eu vou tentando fazer com que essa luz, que essas minhas qualidades se expandam para mais pessoas, maior é o alcance dessa luz. Maior é o alcance e o brilho, a intensidade dessa luz. Porque às vezes a gente tá triste, né? Aí a gente pensa, nossa, hoje eu tô tão apagado. A gente pode estar triste, mas mesmo assim a nossa luz nunca se apaga. A questão é que muitas vezes nós tentamos fazer aquilo que Jesus fala que não se deve fazer. Colocar a luz, né? Colocar a vela, no caso do candeeiro, debaixo da cama. Ou tampar com um vaso. Então, quer dizer, às vezes nós trazemos para a nossa vida coisas que tampam a nossa luz interior. Seja a raiva, o ódio, a mágoa, a ambição desenfreada pelo dinheiro, a ambição desenfreada pelo poder. Tudo isso são maneiras da gente esconder a nossa luz. Porque nós aí estamos criando uma luz artificial, feita para uma encarnação. Por quê? A raiva que a gente sente por uma pessoa, nesta encarnação ela está ativa. Pode ser que na outra encarnação ainda perpetue essa raiva. Pode ser que essa raiva se estenda por várias, mas é uma luz que não tem, não vai trazer benefício para mim. Não vai trazer benefícios para aquele que eu estou sentindo raiva. A luz divina, a centelha divina que habita dentro de mim, ela é feita para trazer benefícios para mim, primeiramente, mas
mas para aqueles que estão à minha volta, de acordo com o princípio da família universal. E aí nós chegamos num momento, né, nós estamos numa fase da encarnação que nós já estamos nos preparando para galgar voos maiores. Nós precisamos entender que quando eu estudo, quando eu me dedico fraternalmente na minha família, na sociedade, tudo isso eu estou expandindo a minha luz anterior, expandindo os meus sentimentos de fraternidade para todos. E o mundo, as leis divinas esperam da gente isso. Que a gente se alinhe o mais próximo possível, que a gente entenda essas leis universais, para que a gente assim consiga aproximar do amor divino que a gente está banhando. Então, nossa luz, ela não foi feita para ser escondida. Ela não foi feita para ser camuflada, mas ela foi feita para ser jogada para tudo à nossa volta. Como um farol que vai iluminar outras pessoas que ainda também não conseguem entender. E eu não estou aqui me colocando na posição também, e estou muito longe, para falar a verdade. Não quero me colocar na posição de alguém que está iluminando os outros. Mas eu tenho hoje a consciência, juntamente com os conhecimentos que a doutrina espírita traz, o quanto eu ainda posso melhorar, o quanto eu já melhorei. Porque se nós pensarmos, quando as coisas erradas nós como humanidade fazíamos e hoje nós já não fazemos. Tem coisas que eu já não tenho a ânsia de matar alguém. Não passa pela minha cabeça eu tenho vontade de matar fulano e tal. Não. E isso eu considero como um ponto positivo no meu processo evolutivo. Nossa, eu já não consigo. Alguém pode estar pensando assim, nossa, eu em casa eu já não brigo com meu esposo, com minha esposa, com meu filho, com a minha filha por causa de tal situação. Já é um avanço, porque você já está buscando o equilíbrio, está buscando a harmonia dentro do seu lar. A gente pode pensar dentro do nosso bairro, da nossa rua, nós podemos pensar dentro do trabalho, situações que a gente evita se estressar, criar animosidade ou raiva, porque sabe que vai causar um mal-estar. Se a gente evita o mal-estar de agressividade, a gente ganha muitos e muitos benefícios, né? Então, nossa luz não foi feita para ser escondida. A luz que habita dentro de você, que ninguém pode tirar, ela não foi feita para ser escondida. E ninguém tem o direito de esconder essa luz de você. Então, se alguém diz, fulano de tal um dia disse para mim que eu não sou capaz de ser uma boa pessoa, não sou capaz de fazer isso. Quem disse? Como ele tem essa certeza? Tem coisas que a gente realmente não dá conta de fazer nessa encarnação. Por exemplo, às vezes a gente tem problema dentro da família que a gente não consegue superar com tanta facilidade. E aí a gente luta, mas não consegue. Temos uma próxima oportunidade. Mas, olha, se o problema é desse tamanho e eu conseguir andar esse tamanho para ele ficar desse tamanho, pensa na próxima encarnação, já o problema é menor. E tudo isso faz com que aquela segurança que a gente tem do amor divino, da capacidade da gente sentir que a gente é um espírito criado, na verdade, né? Criado para ser perfeito e alcançar a felicidade plena, isso nos ajuda, nos dá segurança. Então tenhamos segurança na nossa luz interior. Tenhamos segurança que essa luz interior vai brilhar infinitamente, né? Porque a gente não vai viver eternamente, então eternamente essa luz vai brilhar. Agora, quanto é que eu quero que essa luz brilhe? Então vamos nos perguntar. Eu quero essa luz brilhando. Quanto? O que eu posso fazer para que ela cresça mais dentro de mim? O que eu posso tirar que está obstruindo a passagem da luz? Basta a gente pensar assim, meu José, eu acho que a minha luz é pequena. Mas olha,
um fósforo num quarto escuro, qual a diferença ele faz? Se você acha, não, minha luz é pequena, ela ainda já faz diferença. Então vamos pensar nisso. Nossa luz interior foi feita para brilhar. E nós podemos colher os frutos desse brilho. Como? Indo para a próxima parte da parábola, que é a recomendação de Jesus de colocar a vela, né, colocar sobre o candeeiro e colocar no alto. Como assim? Nós recebemos a luz, nós temos a nossa luz interior. O que eu posso fazer com ela? Eu posso ficar só com ela para mim. Ok. É seu direito. Mas eu posso fazer com que essa luz fique mais forte e ajude outras pessoas que ainda estão para trás no caminho, que ainda não conseguiram conquistar aquilo que eu já conquistei. Eu não estou falando que quem está para trás de mim é pior que eu. Não. Eu, por exemplo, não tenho a facilidade na área de línguas, né, de humanas, como eu tenho facilidade na área de exatas, né, até porque eu sou professor de física. Mas, o que eu entendo? Eu sou pior que aquela pessoa que tem facilidade? Não. Ela já adquiriu aquele conhecimento. Para ela. O esforço dela. Seja nessa encarnação, seja no processo reencarnatório, né? O que eu posso fazer? Eu posso pedir ajuda para ela. Mas eu sou pior que ela. Não sou pior que ela. Eu estou numa condição de entendimento diferente da dela. Então ela pode me ajudar a conquistar uma coisa que eu ainda não tenho. E isso eu estou usando a situação da área de conhecimentos, né? Mas a gente pode pensar dentro do lar. Olha, meu esposo é calmo, então como é que eu posso fazer para que eu adquira essa calma? Não a calma igual a que ele tem, mas é uma calma que vai me ajudar. E ele também tem que pensar na situação. Então o processo de elevar a luz, de colocar sobre a candeia, no alto, é justamente compartilhar a sua luz interior. E aí vale para o conhecimento, o estudo. Então, falando sobre o estudo, eu aprendi tanta coisa consoladora na doutrina espírita. Então você pensa, tem tanto livro, né? E aproveitando o gancho de livro, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito na doutrina espírita, Paulo Estevam. Provavelmente quem está escutando aí de casa já leu Paulo Estevam e sabe o quanto o livro é lindo. Quando a pessoa vem para mim, qual o livro mais bonito você já leu na doutrina? Paulo Estevam. Vai ler Paulo Estevam. Por quê? Porque é um livro que trouxe tanto significado para mim. E eu não quero ficar só com isso para mim. Eu quero que outras pessoas tenham acesso. E outra, não necessariamente elas vão encontrar o mesmo significado que eu. Elas vão encontrar significados até maiores, mais significativos do que eu encontrei. Então, doutrina espírita não é uma coisa que foi feita só para mim. Eu como espírita. Ela foi feita para todos os espíritos. Todos. Compartilhe. Quando a gente fala para compartilhar os vídeos, as palestras do centro, não é uma maneira de propagar a casa espírita. É também, mas principalmente é propagar a mensagem do Cristo. Porque todas as palestras, todos os estudos que a gente tenta fazer é pautado no amor do Cristo. Porque nós estamos aqui por causa dele. Pelos seus ensinamentos. Então, eu não posso, a gente não deve pensar, não, eu só devo ficar com... Tá bom, eu só escutei. Deixa o outro se lascar. Uma hora a gente vai encontrar aquele irmão. E eu quero encontrar ele como? Melhor ou pior? Então, conhecimento é uma coisa que a gente deve compartilhar, assim como estender a luz para que todos vejam. Então, eu tenho que compartilhar o conhecimento. Só que aí eu quero aproveitar um gancho. Nós estamos num momento onde compartilhar conhecimento é confundido com compartilhar mentiras. As famosas fake news. Então, fake news é a gente compartilhar a notícia. Então, a gente tem que pensar, eu vou compartilhar um conhecimento.
Então eu tenho que ter segurança daquele conhecimento. Então quando eu falo de, não, eu vou indicar Paulo Estevão, porque eu já li Paulo Estevão. Eu não vou falar para não, lê o livro tal que eu nunca li, eu não vou falar isso. Ainda mais para uma pessoa que está precisando de ajuda, eu não devo falar isso. Assim, se você não tem segurança, procure a ajuda de alguém que tenha segurança para te ajudar nesse processo. Certo? Então, compartilhar conhecimento não é qualquer conhecimento, mas é um conhecimento que é significativo para você e que é significativo de maneira geral. Então, compartilhar o Evangelho de Jesus, ele é geral. É um conhecimento significativo, consolador, geral. Não foi feito só para os espíritos, não foi feito para os católicos, não foi feito para o espírito. Todos somos espíritos. Outra coisa, colocar a luz no alto para que todos vejam também é compartilhar bens. O bem material também é uma maneira da gente expandir a nossa luz. Por quê? Se eu tenho posse de muitos bens, que não há necessidade muitas vezes de eu ter, o que eu posso fazer? Vou compartilhar um pouco para aquele que não tem. Para que ele consiga, a partir dali, caminhar de maneira mais tranquila. Se eu tenho lá 5 cobertas em casa, não, a gente nunca usou a quarta e a quinta coberta. Sempre lá, cheio de mofo já. Por que não compartilhar? Ainda mais nessa época de frio. Blusa. Eu falo de maneira geral os bens. A gente tem posse de... Hoje é muito comum porque a mídia impulsiona isso. A mídia de maneira geral. Não fala televisão, mas a internet como um todo propaga a ideia de que eu deva possuir várias coisas. Tem muitas coisas que a gente nem usa. Eu digo por mim, tem muita coisa que não usa. Mas tem pessoas que precisam. Como que a gente pode fazer por isso? Não é também sair dando tudo. A gente tem que ter a consciência. A gente tem que olhar para o indivíduo e perceber como é que a minha luz, como é que os meus sentimentos, como é que as minhas posses possam ajudar ele. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou dar uma cesta básica. Mas será que naquele momento aquela família realmente precisa de uma cesta básica? Ou será que ela precisa de uma conversa? Um tempo? O tempo também é um bem. Será que ela precisa de um acompanhamento médico? Acompanhamento psicológico? São coisas que a gente pode oferecer como bem. Lembrar que nós não possuímos nada material. A gente só detém. Nessa encarnação, eu detenho. Eu tenho aqui esse livro daqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima encarnação, eu não vou ver esse livro. Provavelmente ele vai ter virado outra coisa. Mas eu não vou ver. Outra coisa, né? Compartilhar amor. Eu falo em compartilhar amor em especial porque quanto amor a gente recebe? Se a gente pensar, nós recebemos amor todo dia. Diversas maneiras. Porque nós temos várias faces do amor. O amor fraterno, o amor sexual. Vários amores. Não vou lembrar de todos aqui. Tem até as 5 faces do amor no livro que nos ajuda a conhecer. Mas esse amor também deve se manifestar. A gente deve colocar ele como luz que se expande para as outras pessoas. Eu digo que na sala de aula, por exemplo, na condição de professor, eu penso, como é que eu posso levar o meu conhecimento na minha área de maneira amorosa e significativa para os alunos? Então eu tenho que olhar para os alunos e entender como é que eu amo cada um deles. Como é que eu vou fazer aquilo ser significativo na vida deles. É muito difícil para mim, eu falo isso como relato pessoal, porque eu
Às vezes dou aula para 35 alunos, 37, 38 alunos. Como é que eu vou conseguir fazer essa expansão para cada um deles de maneira que eles se sintam amados, né? É complicado. Mas a gente luta. E aí dentro de casa, como é que eu posso expandir o meu amor para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo, para minha esposa, para minha mãe, para meu pai, para meu tio, minha tia, dentro do trabalho, para o meu colega de emprego, para o meu patrão, meu subordinado. Cada um deles precisam desse amor. A gente é muito bonito a gente pensar e sentir que a gente está imerso num amor. Muitas vezes a gente esquece disso. Que o amor de Deus nos banha 24 horas por dia. A todo momento. É como se fosse uma... Eu estou sentado debaixo de um pé da melhor fruta que você gosta. Eu vou pensar que eu estou debaixo de um pé de uva. Videira. Aí eu tô lá, deu vontade de comer uva, vou lá e pego. Toda hora que eu quero, tem. O amor de Deus é isso. Toda hora que eu preciso, tem. Basta a gente conseguir perceber. Muitas vezes a gente esconde a nossa luz e a nossa luz nos impede de perceber esse amor. Então, tá com dificuldade? Opa, eu preciso de me sentir amada. Me sentir amado. Vai fazer uma coisa que você goste. Vai conversar com uma pessoa que te ame. Tudo isso é se amar e sentir o amor. Porque se você tem essas oportunidades, é reflexo desse amor. Ah, mas eu tenho limitações, Augusto. Eu queria ir viajar, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria enxergar, mas eu sou cego. Você está me dizendo que é só pegar o querer e... Todos nós temos as possibilidades de vivenciar amor. Agora, as maneiras de vivenciar são de acordo com aquilo que a gente pode ter nessa encarnação. E eu gostaria muito bem de ter uma vida mais tranquila, para eu poder fazer várias e várias coisas. Eu tenho vários e vários sonhos. Mas eu não sou amado por causa disso? Não. Eu sou muito amado. E a gente tem que ter essa consciência. E outra, nos sentirmos amados também é expandir a nossa luz. Para que levarmos esse amor. É como se fosse assim, o amor de Deus está aí. Tem pessoas que não estão enxergando. Não estão sentindo. Eu vou ser espelho e refletir esse amor para que essa pessoa entenda. Para que essa pessoa vivencie da maneira melhor que ela possa vivenciar. Né? E quando nós também falamos de compartilhar amor, é ir ao encontro dessas pessoas. Entende? A gente também tem que ir de encontro. Muita gente diz, não, olha, eu quero compartilhar, ok, mas quem quiser que venha a mim. Nós estamos numa época que o centro está fechado, momentaneamente. Graças a Deus as coisas estão caminhando para que logo o centro volte à normalidade, futuramente, né? E outra, nem sabemos qual que será essa normalidade que eu estou querendo dizer, né? Nem eu sei. Mas, e aí, como é que o centro se adaptou para fazer? A gente tentou criar as palestras online, os estudos, fazermos atendimentos esporádicos. Então, o centro precisou se reinventar. Precisou ir de encontro às pessoas. É isso que eu estou tentando fazer. Ir de encontro a vocês virtualmente. O que eu posso fazer? Tem tantos anos, tem tanto tempo que eu não vejo fulano de tal, que eu gosto tanto. O que eu posso fazer para ir de encontro a ele? Uma mensagem? Levar a luz a ele. Já falei um pouquinho, né, sobre dissipar a escuridão. Então, quanto mais a gente expande, quanto mais coisas a gente consegue levar, menos escuridão a gente vai ter à nossa volta. Quanto mais eu me melhoro, quanto mais tenho firmeza nos meus bons sentimentos, nos meus bons propósitos, mais seguro eu estou na área
clara. Onde não tem. Vai ter, na verdade, né? Vai ter umas escuridãozinhas ali, aqui, porque a nossa vida ainda pede muito dos sofrimentos, das tristezas que fazem parte, mas elas são pequenas, perto do tamanho da nossa luz. Então a escuridão, ela faz parte momentaneamente da nossa encarnação, mas ela pode se tornar menos presente à medida que a gente se entende o próximo, entende o nosso papel no mundo, o nosso papel como espíritos, e entende o amor de Deus também. Na verdade, entender o amor de Deus é muito presunção. Entender o amor de Deus é muito, fala pra você, eu quando começo a pensar em Deus, eu já fico, a cabeça já começa a dar tilt. Como pensando pequeno, olha, eu tenho a oportunidade de estar encarnado. Eu já penso assim, eu já estou encarnado. Tenho uma vida que eu consigo desempenhar coisas que eu goste, estudar, lecionar. Isso já é muito amor para mim. Muito, muito. Mais do que eu acho que eu mereço, na verdade, né? E voltando à questão da religião, né? A religião, ela não tem o papel de só ela levar a luz, como eu disse. Não é só a religião que vai levar a luz para os outros, mas ela tem o papel de ajudar a ter vários propagadores de luz. Então, nenhuma religião é a única e verdadeira luz do amor divino. Cada uma vai iluminar os corações das pessoas da sua maneira. Então, não devemos pensar que a doutrina espírita é a única e verdadeira luz. Para a gente que está aqui na doutrina, pode ser. Para quem está na igreja católica, às vezes naquele momento é a luz que ela consegue vivenciar, que ela consegue receber. É o conhecimento que ela consegue abraçar. Porque está na igreja evangélica é a mesma coisa. No Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Todas emitem luz do amor divino. De diferentes maneiras. E a gente tem que ter a paciência e a compreensão disso. Porque nós estamos numa sociedade plural. Não existe cópias de mim. Não existe cópias do meu pai, da minha mãe. Não existe cópias do meu patrão. Existem pessoas únicas. E são pessoas únicas que sentem e vivem a luz e o amor de Deus de diferentes maneiras. Então a religião, ela foi feita, criada pelos homens para que ela possa servir de caminho ao encontro das leis divinas. Então nosso papel como espíritas é levarmos luz para as pessoas de acordo com o que elas podem receber. Eu convivo com uma pessoa diferente dentro do meu lar, que tem uma religião diferente da minha, então que eu leve a luz para ela como ela pode receber. Eu vou chegar lá na minha casa, minha mãe é católica, eu vou falar sobre ela, sobre a reencarnação, vou falar sobre ela, que o diabo não existe, que o céu não existe, isso, blá blá blá. Devemos nos perguntar, eu estou levando o amor? Eu estou sendo propagador da luz divina que habita em mim quando eu faço isso? Um exemplo, a gente pode se perguntar, quantas coisas eu faço para outras pessoas que no lugar de causar alegria, esperança, amor, causa revolta, raiva, ódio. São coisas que a gente deve se questionar. A doutrina espírita não é para combater uma religião, né? Eu não vou me lembrar com exatidão, né? A doutrina espírita, Kardec fala em um momento, acho que na Revista Espírita, que a doutrina espírita não é a única religião no futuro, mas é o futuro das religiões. Quer dizer, as ideias espíritas estarão em todas as religiões.
Nós não teremos, serão 100% das pessoas espíritas. Não. Então não queiramos entender que as pessoas têm que digerir, ou nós temos que digerir, as coisas como nos são colocadas. Mas que nós vivenciamos a religião de cada um de nós, a nossa religiosidade, quer dizer, como eu vivo a minha religião, de maneira que eu consiga me sentir amado pelas coisas que eu aprendo, que eu entendo, e que eu fique tranquilo no meu caminhar. Aí, dando um prosseguimento, porque a gente já está encaminhando para ir para o final, lá quando Jesus fala para a gente colocar a candeia sobre o candeeiro, né, bem visível para que todos vejam, então todos, né, por isso que a gente falou sobre a questão da religião não ser a portadora da única e total verdade. Então todos vão receber os conhecimentos divinos, todos vão sentir o amor divino, cada um ao seu tempo. O Bezerra de Menezes está bem na frente nossa, eu estou lá atrás, mas no meu tempo eu vou chegar. Então que a gente tenhamos essa paciência, né? Aí ele fala lá, nada sem ser descoberto, nada oculto. Então, à medida que a gente vai expandindo a nossa luz, nós vamos encontrando sujeirinhas, defeitos, medos que existem dentro da gente, que atrapalha a gente andar um pouquinho para frente. Na psicologia do Carl Gustav Jung, ele fala sobre a sombra. Joana de Ângeles, nos seus livros, falam muito sobre complexo da sombra. A sombra é justamente esses lados, esse lado nosso que pertence a gente, que existe aquelas coisas que a gente ainda não sabe lidar. Às vezes eu tenho raiva de fulano de tal, é justamente porque eu não sei lidar com esse sentimento que eu tenho. E aí, à medida que a gente vai expandindo a nossa luz, essas coisas vão aparecendo. Porque não dá para eu andar para frente sem eu resolver essas dificuldades. Quando eu falei assim, lá atrás, quando eu dei o exemplo, né? Eu não dou conta de me dar muito bem com a área de humanas. Eu vou ter que dar conta uma hora. Eu tô falando por mim. Quando vai ser? Encarnação que vem? Daqui 50 encarnações? Não sei. Mas eu tenho tentado. Tem aí os livros, né? Então, eu contando lá, tem os livros aqui atrás, justamente para que eu consiga aí compreender mais sobre o mundo. A leitura me ajuda bastante. Porque eu percebo quanto é de variedade de pessoas que existem e quanto é dos meus sentimentos que eu preciso melhorar para entender essas variedades de pessoas. Então, nada vai ficar oculto, nada vai ficar sem ser descoberto. E eu digo isso que nós estamos numa trajetória de vida onde a tecnologia e a ciência estão muito avançadas. Nós temos, e graças a Deus, né, aos estudiosos, às pessoas que se dedicam a isso, a ciência e a tecnologia, a descoberta de vacina em um estalar de dedos, vamos dizer assim, porque isso demorava 15, 20 anos para fazer uma vacina, e agora a gente já tem uma vacina comprovadamente segura nas determinadas circunstâncias que a gente precisa em pouco tempo. Isso é avanço da ciência. Jesus falou sobre isso? Não falou, mas ele deixou claro, olha aqui, ficou claro. Tô falando aqui, mas eu tô olhando pro meu monitor aqui do lado e vocês não estão chegando, né? Porque eu coloquei aqui, né, a parábola. Mas ele deixou claro que tudo vai ser descoberto. Então, o conhecimento, as verdades que a gente ainda não tinha e ainda provavelmente não tem a capacidade a gente vai descobrindo aos poucos, à medida que a gente vai crescendo, né? Vamos falar claramente, por exemplo, eu
Não vejo problema nenhum vacina. Sou super a favor da vacina. Porque tem estudos, tem discussões e fóruns e pesquisadores de tudo quanto é lugar do mundo discutindo e apresentando dados que comprovam a segurança dela. Pra mim, eu me sinto seguro, mas tem gente que ainda não consegue se sentir seguro. Ela precisa, ela não vai determinado momento, ela vai precisar entender esse processo. A partir do que? Do estudo, da pesquisa. A gente não pode parar e achar que, opa, esse é o único e verdadeiro conhecimento. Não. Conhecimento cresce, se expande. E as leis divinas, a gente vai entendendo as leis divinas à medida que a gente avança. A lei, por exemplo, a escravidão que aconteceu aí por muitos e muitos anos. Não falo só da escravidão dos negros, mas dos indígenas que foram os primeiros escravizados no Brasil. A escravidão lá dos árabes que foram escravizados pelos europeus. Essas escravidões existiram e uma fração muito pequena em relação ao que era, mas ainda existe escravidão, mas a gente já enxerga isso como uma atrocidade. Isso é significado de evolução, porque a gente avançou e entendeu que as leis divinas não iam de encontro com isso. Então, tudo vai fazendo sentido, vai tendo significado à medida que a gente avança como sociedade e individualmente. Cada um sabe que olha, há 10 anos atrás eu fazia isso, hoje eu já não faço mais. Porque eu entendi, eu estudei, né? Então a gente pensar nesse ponto que quando a gente avança, quando a nossa luz expande, algumas coisas vão se aparecendo e a gente tem que ressignificar elas. E para encerrando, né? Ele fala que será exposto tudo publicamente. E é importante a gente salientar isso, porque eu já falei sobre isso. A verdade, o conhecimento não está destinado a fulano ou ciclano, ou a religião, ou a um país. Não. A verdade universal, as leis divinas, são para todos. Todos. Do planeta Terra, do planeta Marte e por aí vai. Para todos. Então nós não podemos pensar que, opa, eu entendi determinado conhecimento, mas ele foi feito só para mim. Não. É nosso papel transmitir esse conhecimento, mas também sabemos transmitir, né? Então, a doutrina espírita, cada um entende ela da sua maneira. Alguns gostam mais da parte religiosa, outros gostam mais da parte científica, da parte filosófica. E aí, essas pessoas estão erradas? Não. Naquele momento, ela conseguiu ver essa parte. Mas a verdade, né, o amor divino, as leis divinas, elas estão escancaradas. Cada um no seu tempo vai enxergar. E a gente não pode abraçar e falar, não, essa verdade é só minha. Só eu tenho direito a ela. Dentro das suas circunstâncias encarnatórias, as suas individuais, ok, suas escolhas, seus sentimentos, elas são realmente só para você. Alguns devem ser compartilhados. Mas se tratando do amor de Deus, mas tratando do conhecimento das leis divinas, elas são universais. Elas não pertencem a ninguém. Então, o amor de Deus, como uma luz, ela brilha incessantemente. Então, nós não podemos colocar um obstáculo na frente de outras pessoas porque a gente acha que Deus não pode amar elas. Mas fulano de tal acabou